Olá, moçada! Nesse exercício, a gente vai falar sobre ângulo de ligação ao redor do átomo de carbono. Considere o composto representado abaixo. Os ângulos aproximados em graus das ligações entre os átomos representados pelas letras A, B e C são respectivamente. Vamos recordar um pouquinho sobre as configurações espaciais ao redor do átomo de carbono. E aí temos as seguintes. Aqui, essa primeira. Esse carbono aqui é um carbono tridimensional, né? Porque a geometria ao seu redor é a geometria tetraédrica. E isso implica numa hibridização sp3. E se a hibridização é sp3, a geometria é tetraédrica, então o ângulo de ligação, aqui no caso todos os ângulos de ligação, vão estar em torno de 109 graus. 109 graus até 28 minutos, mas em torno de 109. A segunda configuração aqui, o carbono está fazendo dupla com um átomo e duas ligações simples com outros átomos, né? Então, aqui está na configuração plana, a hibridização é sp2 e a geometria ao seu redor é trigonal plana. E aí, todos os ângulos de ligação ao redor desse átomo de carbono vai ser igual a 120 graus. A próxima, o carbono fazendo tripla e uma ligação simples com outro átomo. Tá? Então, nós temos aqui a hibridização sp, que a geometria ao seu redor vai ser linear, e o ângulo de ligação vai ficar em torno aí de 180 graus. Muito bem, exatamente 180. E a última também é sp, geometria linear, e o ângulo também 180. Agora, vamos para a figura. Nós estamos vendo aqui um ciclo, e dentro desse ciclo tem 6 átomos de carbono. Se o desenho só tivesse esse ciclo, o nome do composto seria ciclo hexano, né? E o ciclo hexano, na verdade, no espaço, ele fica na configuração barco ou cadeira, não esqueça disso, tá? Mas uma maneira simplificada de representar esse ciclo é desenhando aqui um hexaedro, mas na verdade é a configuração simplificada. Então, não vai achar você que esse ângulo de ligação aqui vale 120, porque parece 120, tá? Mas essa é a configuração simplificada desse ciclo. Na verdade, o ângulo de ligação aqui desse carbono, que só faz ligação simples, é igual a 109 graus, mais um pouquinho, né? Beleza. Agora, vamos aqui, ó, para esse carbono. Esse carbono aqui faz dupla O com oxigênio, né? E duas ligações simples. E aí nós temos essa outra configuração aqui, que é a configuração trigonal plana. E a configuração trigonal plana implica no ângulo de ligação igual a 120. Aqui, gente, nesse cantinho, toma cuidado, tá? Aqui nós temos um carbono, outro carbono. E aqui tem um H para completar as 4 ligações para esse átomo de carbono. Nesse caso aqui, esse carbono não tem hidrogênio, porque já está fazendo 4 ligações. Como o carbono aqui faz tripla com um átomo e ligação simples com outro, então eu vou entender que esse ângulo de ligação corresponde a 180 graus. Então, pensando nisso, a resposta correta é a B. É isso aí, galera. Beijos! Olá, moçada! Nesse exercício, a gente vai falar sobre ângulo de ligação ao redor do átomo de carbono. Considere o composto representado abaixo. Os ângulos aproximados em graus das ligações entre os átomos representados pelas letras A, B e C são respectivamente. Vamos recordar um pouquinho sobre as configurações espaciais ao redor do átomo de carbono. E aí temos as seguintes. Aqui, essa primeira. Esse carbono aqui é um carbono tridimensional, né? Porque a geometria ao seu redor é a geometria tetraédrica. E isso implica numa hibridização sp3. E se a hibridização é sp3, a geometria é tetraédrica, então o ângulo de ligação, aqui no caso todos os ângulos de ligação, vão estar em torno de 109 graus. 109 graus até 28 minutos, mas em torno de 109.
A segunda configuração aqui, o carbono está fazendo dupla com um átomo e duas ligações simples com outros átomos, né? Então, aqui está na configuração plana, a hibridização é sp2 e a geometria ao seu redor é trigonal plana. E aí, todos os ângulos de ligação ao redor desse átomo de carbono vai ser igual a 120 graus. A próxima, o carbono fazendo tripla e uma ligação simples com outro átomo. Tá? Então, nós temos aqui a hibridização sp, que a geometria ao seu redor vai ser linear, e o ângulo de ligação vai ficar em torno aí de 180 graus. Muito bem, exatamente 180. E a última também é sp, geometria linear, e o ângulo também 180. Agora, vamos para a figura. Nós estamos vendo aqui um ciclo, e dentro desse ciclo tem 6 átomos de carbono. Se o desenho só tivesse esse ciclo, o nome do composto seria ciclo hexano, né? E o ciclo hexano, na verdade, no espaço, ele fica na configuração barco ou cadeira, não esqueça disso, tá? Mas uma maneira simplificada de representar esse ciclo é desenhando aqui um hexaedro, mas na verdade é a configuração simplificada. Então, não vai achar você que esse ângulo de ligação aqui vale 120, porque parece 120, tá? Mas essa é a configuração simplificada desse ciclo. Na verdade, o ângulo de ligação aqui desse carbono, que só faz ligação simples, é igual a 109 graus, mais um pouquinho, né? Beleza. Agora, vamos aqui, ó, para esse carbono. Esse carbono aqui faz dupla O com oxigênio, né? E duas ligações simples. E aí nós temos essa outra configuração aqui, que é a configuração trigonal plana. E a configuração trigonal plana implica num ângulo de ligação igual a 120. Aqui, gente, nesse cantinho, toma cuidado, tá? Aqui nós temos um carbono, outro carbono. E aqui tem um H para completar as 4 ligações para esse átomo de carbono. Nesse caso aqui, esse carbono não tem hidrogênio, porque já está fazendo 4 ligações. Como o carbono aqui faz tripla com um átomo e ligação simples com outro, então eu vou entender que esse ângulo de ligação corresponde a 180 graus. Então, pensando nisso, a resposta correta é a B. É isso aí, galera. Beijos!